O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, no qual eu e um convidado repercutiremos o plebiscito realizado no último domingo no Chile. Coluna aberta. Bem, e nessa coluna aberta estamos recebendo meu amigo Pablo Cuellar, ele que é editor do Mega Notícias, diretamente de Santiago, no Chile, para falar um pouco do referendo constitucional que foi votado no último final de semana no Chile. Tudo bom, Pablito? Quanto tempo? Tudo bom por aqui, Matias. Muito obrigado pela invitação. Eu acho que vou tentar falar um pouco de português, mas acho que eu vou falar também em espanhol. Tranquilo, o que você se sentir mais confortável. Obrigado. Bem, vamos começar do começo, né? Perguntando em relação à tua visão sobre um pouco do processo, né, que se inicia em 2019, mas, sobretudo, né, a diferença de resultados entre 2020 e 2022, né, já que tivemos duas etapas. A primeira sobre, né, a instauração de uma constituinte que foi aprovada por cerca de 50% da população há 2 anos, por 78% dos votos naquela ocasião, e o resultado agora de setembro, né, no qual tivemos uma derrota de parte desse processo, né, no qual mais de 80% da população foi às urnas e 60% aproximadamente votou contra a Carta Constitucional que foi redigida nos últimos 2 anos. Exatamente. Agora nós estamos vivendo um processo histórico para o Chile, com todos estes eventos que você estava falando, desde a convulsão social que nós tivemos em 2019, foi muito forte, porque muita gente foi para as ruas para falar, para gritar de os nossos direitos, para falar de educação, de saúde, de política, de todas essas coisas que nós precisávamos e que por inequidades, por falta de recursos, muita gente não tinha em nosso país. Então, nós tivemos esta convulsão social que finalmente derivou em uma convenção constitucional, como você estava falando, de criar uma nova Constituição no Chile. Mas, como você precisava muito bem, perto da 80% da população do Chile votou para criar esta convenção constitucional. Mas agora tivemos estes resultados muito distintos. A maioria da gente votou por rechazar esta nova Carta Constitucional, que é um resultado muito surpresivo. Eu acho que nadie achava que iba a ser desta maneira. Muita gente dizia que provavelmente o rechazo, o derrota, iba a acontecer, mas não com esta diferença. O que aconteceu? Muitas coisas passaram na Constituição. Em primeiro lugar, muitas polêmicas, muitas controvérsias com o texto, com as disposições desta nova Constituição, muitos temas que eram polêmicos, muita crítica com alguns dos constituyentes, as pessoas que estavam escrevendo esta nova Constituição. Também o contexto nacional,
com crise econômica, com carências, com faltas, com pandemia, com distintas coisas políticas, como um novo governo no Chile. Então, houve um descontento social que provavelmente afetou nos resultados. E falando da questão dos constituintes propriamente, eu queria que você falasse um pouco sobre um pouco do debate moralista assim, que acabou surgindo, né, durante esse processo, né, justamente por conta da heterogeneidade da formação dessa Assembleia. Sim, foi uma assembleia histórica, porque pela primeira vez tivemos uma convenção paritária. Homens e mulheres, 50% por igual, para formar esta convenção. Também a participação de povos indígenas no Chile. Povos que antes não foram considerados no país, agora eles tiveram uma voz para falar neste processo. Também um enfoque feminista. A nossa Constituição de agora, que é uma Constituição que vem da ditadura do Pinochet, não tem nenhuma palavra sobre as mulheres. Nenhuma. Agora, esta nova Constituição falava sobre disposições relacionadas com as mulheres. Só enfoque feminista também. E muitas coisas relacionadas com o meio ambiente, com a economia, mais de 100 direitos pela população. Então, era uma formação, uma carta histórica. E falando propriamente da pauta indígena, eu queria que você colocasse em perspectiva o processo no Chile em comparação com o que houve em países vizinhos que passaram por processos similares, como Bolívia e Equador, e como isso foi posto em debate, pensando também que esses dois países citados têm maioria indígena, ao contrário do Chile. Sim, acho que muitos convencionais, as pessoas que participaram na convenção, miraram outras experiências internacionais, como Bolívia, como Equador, e eles tentaram de replicar, de ter muitas disposições similares a estes países. Em Chile, nossa população indígena mais grande é os mapuches, que são muito conhecidos no sul de nosso território. Mas isto foi muito polêmico, porque eles moram, a população indígena do Chile, em uma área onde há muitos grupos radicais que fazem violência nas ruas, nas cidades, que não são parte das comunidades indígenas mais grandes, mas generam muita controvérsia, muito conflito em distintas cidades. Então, muita gente falou notícias falsas, fake news, sobre os grupos indígenas. Um dos conceitos mais falados da nossa nova Constituição foi da plurinacionalidade. Muitas nacionalidades juntas. Muita gente malinterpretou, falou erroneamente sobre esse tema, falando de que provavelmente a justiça do Chile não ia afetar os povos indígenas, que eles iam ter outro tipo de justiça, o qual não era certo, mas se generou muita controvérsia sobre os povos indígenas. E falando nas fake news, fica até difícil imaginar a proliferação delas, visto que
texto constitucional a ser votado foi topo de vendas, né, na categoria não ficção, né? Então, como se explica esse paradoxo, né, de um projeto tão lido, mas ter sido disseminada tanta mentira e inclusive até por conta do fact-checking ser tão simples, né? Se você abrisse um arquivo de PDF para combater, né, essa desinformação. Eu gostei muito da gente foi para as livrarias, para lojas, para comprar este texto, para lê-lo, para conhecer, saber mais sobre a nova Constituição. Mas também você tem que entender que a Constituição é muito técnico. Não muita gente pode ler, conhecer, compreender de uma forma fácil. Há muitos tecnicismos, muitas palavras que são difíceis de entender, por exemplo, com relação com água, com economia, com justiça. Então, foi difícil para a gente compreender alguns términos. Isto fez que muita gente de partidos políticos ou inescrupulosos nas redes sociais compartilharam informação falsa, errônea, sobre isso. Fizeram muitas mentiras para um e para outro lado, não só por gente de rechaço, sino também para gente que buscava aprovar esta nova Constituição. Mas o que diz fact-checking é que a maioria da gente que fez notícias falsas, fake news, foi gente por rechaço. Então foi muito difícil, mas acho que muitos meios de comunicação fizeram também um trabalho muito bom enquanto fazer fact-checking, poner as notícias que são falsas, que não é verdade o que estava acontecendo com esta nova Constituição. Eu acho que foi uma oportunidade para os jornalistas de fazer um maior e melhor fact-checking com esta nova Constituição. E a gente sempre destaca aqui no Xadrez Verbal, né, que também o Chile, ao contrário de boa parte do continente, o voto é facultativo, menos nessa última votação desse final de semana, já que foi um voto obrigatório, né? E como se deu isso, né, também no debate entre a sociedade civil, dessa obrigatoriedade, e como que você vê esse movimento às urnas em relação à liberdade individual da pessoa de votar ou não? Acho que para o Chile foi bom ter o voto obrigatório. Eu acho que, como você diz, é importante que a gente tenha a liberdade de votar, de fazer o que o estima conveniente. Mas, em Chile, as nossas experiências não são muito boas. Por exemplo, sempre em eleições, plebiscitos, só 50%, 60% da população vota. Isso é muito pouco, não é representativo. Eu acho que não é muito democrático que as autoridades, as políticas sejam votadas somente por poucas pessoas ou uma parte não tão representativa da população. Então, as autoridades trocaram esta disposição, eles fizeram o voto obrigatório, também que de maneira automática a gente estivesse apta para votar. Muita gente votou neste plebiscito, mais de 13 milhões de pessoas foram para as urnas para votar. Eu acho que isso foi muito bom. Agora muita gente está procurando de ter este mesmo sistema pelas próximas eleições. E
Pensando no mapa eleitoral chileno, né, a gente viu apenas alguns pontos de vitórias do apruebo, né? Algumas comunas de Santiago, o voto no estrangeiro e também na Ilha de Páscoa, né? Como se explica essas vitórias isoladas? Em geral, as comunas, as províncias, as regiões do Chile votaram em maioria por rechazar uma nova Constituição. Estes casos, principalmente, é porque nessas comunas, nessas regiões, as autoridades eram mais favoráveis para o apruebo. São localidades que tiveram importância porque as suas autoridades queriam votar por apruebo. Mas, como eu disse anteriormente, eu acho que nadie esperava, nadie achava que finalmente ia a ganhar o rechazo por tanta diferença. Mas agora estão tentando de criar uma nova convenção. O governo do presidente Gabriel Boric e a oposição do Chile estão agora fazendo reuniões para ver a possibilidade de criar uma nova Constituição que seria diferente da anterior. E falando do governo, né, tivemos também uma reforma ministerial logo após a derrota do último final de semana, né, já que a vinculação do Gabriel Boric com o processo constituinte era bastante nítida, e nesse processo da reforma do gabinete, ele inclusive acabou deixando de lado alguns companheiros de militância estudantil como o Giorgio Jackson, né? Qual que é o recado, né, que o governo dá com essa medida? Sim, eu tenho que falar que as pesquisas e também os especialistas falavam de que o novo texto da Constituição era perto do governo. Enquanto a maioria dos ministros, também do presidente do Chile, eles queriam ter uma nova Constituição, porque eles falavam que as reformas que eles querem implementar no Chile eram necessárias se havia uma nova Constituição. Então, as sondeios, as pesquisas falavam que se o rechazo ganhava nas eleições, no plebiscito, isso também ia afetar o governo. Então, finalmente, como a derrota foi muito grande, o presidente teve que trocar dos seus ministros. Ele fez uma reforma de seu gabinete. Sim, o mais importante, a pessoa mais cercana, mais perto do Gabriel Boric, Giorgio Jackson, ele trocou de ministérios. Ele ainda é parte do governo, mas em outro ministério, posso dizer, menos importante, mas outra de suas companheiras mais fortes, que era a ministra da Interior, Isquia Siches, ela foi removida do gabinete, o qual demonstra que o golpe foi muito forte para o governo e que eles querem renovar a sua imagem. E falando do passado recente, né, que paralelos dá para se fazer com o processo ocorrido em 1988 e agora? Eu acho que é muito diferente. Nesse outro tempo, nós estávamos em uma ditadura do Pinochet. Muita gente queria trocar, sacar, eliminar esta ditadura tão sangrienta que nós tivemos no Chile. Muito sentimento de democracia.
agora muita gente quer melhores situações, melhores direitos, mas houve muitas sinais ou sensações, um contexto diferente da que Chile não está muito bem agora, mas não pelas autoridades ou pelo novo governo, é por contexto internacional, com a pandemia, com a crise econômica. A custo da vida do Chile está muito caro agora, é muito difícil para a gente, por exemplo, comprar uma casa, arrendar, a comida está muito cara no Chile, viajar é praticamente impossível, a educação é muito cara, a saúde é muito cara, as pensões são muito baixas. Então, estamos em um processo que muita gente achou que uma nova Constituição pode criar um ambiente muito mais incerto, gerar incertidumbre sobre o país. Eu acho que isso primou na decisão de muita gente de finalmente votar rechaço nesta oportunidade. E falando, né, da figura de Augusto Pinochet, existe algum tipo de mensuração de votantes do rechaço vinculados a ele? Os institutos de pesquisa conseguem traçar essa continuidade? Acho que sim. Acho que a maioria da população do Chile acha agora que o Pinochet é um ditador. A maioria. Então, ter a figura do Pinochet não é bom para nenhum político. Se nós temos agora alguns partidos mais pequenos que gostam de Pinochet ainda, alguns senadores que han falado anteriormente, falando bem do Pinochet, mas eu acho que transversalmente a maioria dos políticos sabem que a figura de Pinochet, você não pode falar agora, porque é muito controvertido, a maioria da gente não quer ter outra nova ditadura, a democracia é muito importante no nosso país, então a figura do Pinochet, por isso, uma das grandes razões de trocar nossa Constituição era sacar o legado do Pinochet. A Constituição que nós temos agora foi criada pela ditadura. Então, tem uma carga emotiva muito grande que muita gente queria trocar. Nós tivemos algumas reformas em alguns governos, mas era muito significativo de gerar uma nova Constituição para erradicar, enterrar o legado do Pinochet. E agora, pegando uma questão transversal, eu queria saber como que as eleições brasileiras têm repercutido aí no Chile. Nós estamos mirando atentamente o que está acontecendo no Brasil. É o país mais grande da nossa região. Então, nós estamos mirando o que está acontecendo lá. Sabemos, pelas pesquisas que hemos tido aqui, que há muita probabilidade de Lula provavelmente forme um novo governo no Brasil, o qual seria, eu acho que muito bom para o governo. Recordemos que Gabriel Boric tem muita cercania, relação com o Partido dos Trabalhadores, o Partido Socialista, que também é parte do governo do Chile, tem muitas relações com o Partido dos Trabalhadores. Então, eu acho que poderia generar uma sintonia. Também você tem que lembrar que muitos governos da região de América do Sul são da esquerda, Bolívia, Peru, Argentina, Colômbia agora, e provavelmente no Brasil isso poderia gerar uma relação muito mais longa com o governo do Chile. Também
Lula apoiou a campanha do Boris. Ele esteve em um vídeo da campanha do Boris apoiando. Eu acho que provavelmente Boris vai ser uma situação similar com Lula. E pensando na questão da Constituição, quais são os próximos passos a serem dados? O que dá para já definir, né, depois do último final de semana? Sim, esta semana o presidente chamou uma reunião com todos os partidos políticos para falar, para criar um acordo nacional, para saber o que vai acontecer com a Constituição. Acho que a maioria dos partidos políticos estão de acordo de criar uma nova Constituição, mas com um mecanismo diferente. Alguns partidos querem criar uma convenção similar à qual tivemos aqui, mas outros falam de que é importante de que especialistas, advogados, escreveram uma nova Constituição. Então, estão falando qual é a melhor forma de criar um mecanismo de formar uma nova Constituição. Eu acho que 60%, 70% os políticos estão de acordo em gerar uma nova Constituição, mas há diferenças com o tipo de sistema, do mecanismo de criar. Então, toda esta semana, provavelmente as próximas, durante todo o ano, é falar com qual é a melhor forma de criar uma nova Constituição. E eu acho que o próximo ano, provavelmente, nós tivemos um novo plebiscito para que a gente decida o que vai acontecer. Bem, Pablo, finalizando essa entrevista, eu queria saber se você pode indicar para os nossos ouvintes algum livro, algum documentário sobre esse processo recente no Chile. Agora eu acho que não há ainda muito vídeo. Eu sei que muitos vão fazer muitos documentais e películas com tudo o que está acontecendo. Eu acho que a primeira coisa é ler o texto, a proposta de nova Constituição. São perto das 400 artigos que a Convenção fez. Acho que é muito bom e fazer a comparação com a Constituição atual do Chile, para fazer quais são as trocas, os cambios de dos direitos e como você está falando. Também nós tivemos muito interesse internacional, muitos meios internacionais viram para o Chile para conhecer o que estava acontecendo com este processo. O país de Espanha, a BBC, acho que eles fizeram muitas boas entrevistas, reportagens, vídeos explicativos sobre a nova Constituição, e também eu quero recomendar todo o trabalho que nós fizemos com este processo. Muitos destes trabalhos estão agora no site web, a nosso sítio de internet, em Mega Notícias, que vocês podem ver vídeos explicativos, fact-checking, artigos, entrevistas, tudo material que nós fizemos estão em formato digital para que a gente do Brasil ou de qualquer parte do mundo possa ver. Bem, agradeço demais a sua participação e deixo espaço aí para você deixar um recado para os nossos ouvintes. Cara, não, somente eu quero agradecer também pela conversação. É muito bom em um mundo cada vez mais globalizado, que nós precisamos uns de outros de falar das realidades dos distintos países. Muitas vezes com o Brasil nós temos uma conexão, mas não falamos muito porque temos diferentes línguas,
mas acho que é muito importante ter estas relações, estas conexões. No Chile está muito atento ao que está acontecendo na região. Então, nada mais que agradecer e mandar um forte abraço para o Brasil. Bem, Pablo, agradeço novamente e sigamos em contato. Igualmente, um abraço.